Bem-vindos. Olha, hoje temos em mãos um tema denso, mas absolutamente fascinante. Uma coleção de textos que, no fundo, traça a história do pensamento político ocidental. A nossa fonte é este livro, Textos Selecionados de Filosofia Política, que é uma compilação de artigos da Stanford Encyclopedia of Philosophy, traduzidos. E a nossa missão hoje é, pronto, tentar extrair daqui as ideias mais poderosas. E o que é logo cativante, para mim, é a honestidade do organizador, o Everton Maciel. Logo na introdução, ele avisa que a seleção é tendenciosa. Ele diz mesmo, e eu estou a citar, que a imparcialidade não existe na filosofia, muito menos na filosofia política. Exato. E isto é um ponto de partida excelente, porque nos obriga a pensar não só nas ideias, mas no porquê de serem estas ideias e não outras a serem escolhidas. Sim, já começa com uma provocação, não é? Então, com essa honestidade em mente, vamos mergulhar nesta viagem. O plano é começar onde tudo começou, na Grécia Antiga, atravessar a forma como a fé redefiniu o poder na Idade Média e aterrar nos debates modernos sobre liberdade e democracia que, bem, ainda hoje nos moldam. Vamos então à Grécia Antiga. O primeiro capítulo do livro, da Melissa Lane, diz uma coisa que parece óbvia, mas que não é, que a filosofia política, como a conhecemos, foi basicamente inventada por Platão e depois reinventada por Aristóteles. E o centro do universo deles era a polis, a cidade-estado. Exato. E o conceito que os consumia era o de justiça. Para eles isto não era uma ideia abstrata, era o cimento que mantinha a polis de pé. Certo. Mas isso levava a uma pergunta explosiva que, segundo o texto, estava na raiz de todos os conflitos políticos deles. O que é que significa tratar os iguais de forma igual? E, mais importante, quem é que definimos como sendo os iguais? É uma pergunta que ecoa até hoje, sem dúvida. E o texto usa a figura de Sócrates para ilustrar a tensão que isto criava, não é? Ele é apresentado como um cidadão completamente atípico. Completamente. Em vez de fazer discursos na Assembleia, o seu serviço público era irritar toda a gente questionando as certezas sobre a virtude. E ele levou essa lógica ao extremo. É aqui que chegamos à parte que eu acho absolutamente genial e que o texto destaca. No seu julgamento, quando lhe pedem para propor uma pena para si mesmo, Sócrates basicamente diz que, em vez de ser punido, ele merecia refeições grátis para o resto da vida, pagas pelo Estado. Como um atleta olímpico, a audácia é inacreditável. Ele estava a dizer: eu sou tão ou mais valioso para esta cidade do que um campeão. Exatamente. Ele estava a forçar o ponto ao máximo. Ou vocês me veem como um herói que beneficia a cidade, ou como uma ameaça existencial. Não há meio termo. E isso selou o destino dele. Claro. O texto sublinha como seu julgamento se tornou o símbolo eterno do conflito entre o pensador livre e o poder estabelecido. A sua recusa em parar de filosofar, com a famosa frase "obedecerei a Deus em vez de a vós", e a sua decisão final de aceitar a morte em vez de fugir, como vemos no Críton de Platão, levantam a questão central da obediência à lei. E o texto até menciona que este debate se tornou super relevante no Zenu durante os movimentos pelos direitos civis nas décadas de 60 e 70. A questão era: quando é que é legítimo desobedecer a uma lei injusta? É uma pergunta socrática, no fundo. Sem dúvida. E essa herança grega foi depois absorvida e adaptada por Roma. O texto aponta para Cícero como a figura-chave desta transição. Ele não era um filósofo de Torre de Marfim, era um político no centro da ação, a tentar aplicar o idealismo grego à caótica República Romana. A sua definição de res publica, a coisa pública, como res populi, ou propriedade do povo, foi fundamental. E ele tinha um conceito central para fazer isto funcionar: a concórdia, a harmonia social. Parece um pouco vago, não? Parece, mas para ele era muito concreto. A fonte cita-o a dizer que a harmonia era o melhor e mais forte vínculo de segurança em cada república e que era impossível alcançá-la sem justiça. Ok. Mas aqui está o dilema que ele enfrentou e que o texto explora. O que acontece quando o interesse próprio ou a ambição de um líder destrói essa harmonia? Foi o que aconteceu com Júlio César. E a resposta de Cícero foi radical: o tiranicídio. Ele defendeu o assassinato de César. E a justificação dele, segundo o texto, é arrepiante. Dizia que os tiranos se colocam fora da comunhão universal da humanidade e que, por isso, podem ser removidos como se fossem um membro doente a ser amputado do corpo político para salvar o resto. É uma ideia poderosa e, claro, perigosa.
E essa noção de que existe uma lei superior, uma justiça universal, a qual até os governantes devem obediência, bem, isso preparou o terreno para o que viria a seguir. E o que veio a seguir foi uma completa revolução no pensamento. Essa lei superior deixou de ser a razão ou a natureza e passou a ser Deus. A queda de Roma e a ascensão do cristianismo mudaram as regras do jogo. O texto sobre o período medieval de John Kilcullen e Jonathan Robinson deixa isso bem claro. A Bíblia tornou-se a nova fonte de autoridade política. Completamente. Isso trouxe um conjunto de problemas totalmente novo. O texto aponta para a Epístola aos Romanos, capítulo 13, que diz: "Não há autoridade que não venha de Deus." Certo. Esta passagem foi usada durante séculos para justificar a obediência cega aos reis. Mas, claro, havia um contraponto. A obediência a Deus vem sempre em primeiro lugar. E quem decide quando um governante está violando a lei de Deus? A igreja? Claro. Exato. Estava montado o palco para 1000 anos de conflito. E o texto aborda como esta nova teologia lidou com instituições terrenas como a propriedade privada e a escravidão. A visão dos padres da igreja, como Agostinho, era surpreendentemente complexa. Eles não viam essas coisas como naturais no sentido ideal. Exato. Na visão deles, antes da queda do homem, no Jardim do Éden, nada disto existia. A propriedade e a escravatura não faziam parte do plano original de Deus. Eram consequências do pecado. Eram vistas ou como um castigo ou como o remédio necessário para conter a natureza pecaminosa da humanidade neste mundo imperfeito. A obra de Agostinho, A Cidade de Deus, é a referência central aqui. Mas espera, há aqui uma contradição interessante que o texto parece explorar. Por um lado, Agostinho diz que um reino sem justiça não é mais do que um grande latrocínio, basicamente um bando de ladrões organizado. Mas por outro, ele parece aceitar que mesmo um Estado pagão, como a antiga Roma, conseguiu alcançar uma espécie de ordem e paz. Ele está a ser pragmático ou a rebaixar a fasquia do que é um bom governo? Essa é a tensão central no pensamento dele. Mostra o realismo político de Agostinho. Ele distingue entre a cidade de Deus, celestial, que é perfeita, e o nosso destino final. E a cidade terrena, onde temos de nos contentar com uma paz imperfeita para evitar o caos. Percebo. Não é um governo ideal, mas é o melhor que podemos ter num mundo pecador. É uma visão muito menos optimista do que a dos gregos, que acreditavam que a polis podia aperfeiçoar os cidadãos. Para Agostinho, o Estado serve principalmente para nos impedir de nos matarmos uns aos outros. Isso leva-nos a outro conceito-chave que o texto discute: a plenitude do poder papal. Isto soa algo totalitário. Estamos a falar da ideia de que o Papa tinha palavra final sobre, por exemplo, se um rei podia ir para a guerra ou aumentar os impostos? Em teoria, sim. Era essa a reivindicação de alguns papas mais ambiciosos. Era a justificação teológica para a Igreja intervir em quase todos os aspectos da vida secular. Foi a grande luta pelo poder da Idade Média. Mas o livro também apresenta os contra-argumentos que foram cruciais para o desenvolvimento do pensamento ocidental. É aqui que entra a tal distinção subtil que o texto menciona de um pensador chamado João de Paris entre propriedade e jurisdição. Parece um detalhe técnico, mas parece crucial. É quase como dizer que o gerente de uma loja, o Papa, tem autoridade para gerir as operações do dia-a-dia, mas não é o dono do edifício. É uma analogia perfeita. E foi uma ideia revolucionária. João de Paris argumentava que tanto o poder dos reis como o poder do Papa vem de Deus, mas de forma separada e direta. Nenhum vem através do outro. E ao dizer que o Papa é um administrador, não o proprietário dos bens da Igreja, ele estava a minar a base do poder absoluto do papado sobre os reinos. Isto abriu caminho para uma separação mais clara entre Igreja e Estado e influenciou pensadores como Guilherme de Ockham. E essa separação é o que nos lança na Era Moderna. O capítulo sobre liberalismo de Gauss, Cortland e Schmitt parte de uma premissa radicalmente diferente. A autoridade política não é um dado adquirido vindo de Deus ou da tradição. Pelo contrário, ela é suspeita. Precisa de justificação, porque a sua função principal é limitar a liberdade individual, que é o bem supremo. Exatamente. E o texto traça uma divisão fundamental dentro do próprio liberalismo que define muitos dos nossos debates atuais. Por um lado, temos o liberalismo clássico. Pensadores como Adam Smith acreditavam que a liberdade individual dependia fundamentalmente do direito à propriedade privada. O papel do Estado era proteger essa propriedade e pouco mais. O texto até menciona Bentham,
que dizia que o objetivo deveria ser elevar os pobres e não rebaixar os ricos, para alcançar a igualdade. Mas depois, como o texto explica, surge o novo liberalismo, ou liberalismo da justiça social, com John Rawls como figura de proa no século XX. É aqui que entra o famoso princípio da diferença. Na prática, o que isso quer dizer? Que um CEO só pode ganhar milhões se, de alguma forma, o trabalhador com o salário mais baixo da sua empresa também beneficiar disso. Precisamente, a ideia de Rawls é que a desigualdade não é inerentemente má, mas tem de ser justificada, tem de funcionar como uma maré que levanta todos os barcos, especialmente os mais pequenos. Uma grande desigualdade só é justa se os que estão na base do sistema ficarem em melhor situação do que estariam em qualquer outro sistema alternativo. É uma mudança radical. E claro, isto gerou uma reação fortíssima. O livro apresenta a crítica de Robert Nozick, que é um contra-argumento brilhante. Ele usa o famoso exemplo do jogador de basquetebol Wilt Chamberlain. É um argumento muito visual. Nozick diz: imaginem que começamos com a sociedade perfeitamente igualitária que o Rawls desejaria. Distribuição de riqueza totalmente justa. Certo. Certo. Agora, Wilt Chamberlain, uma superestrela, assina um contrato em que, por cada bilhete vendido, 25 cêntimos vão diretamente para ele. Milhões de pessoas, de livre e espontânea vontade, decidem pagar um pouco mais para o ver jogar. No final da época, Wilt Chamberlain está extraordinariamente rico e a distribuição justa inicial foi completamente destruída. E a pergunta de Nozick é: o que aconteceu de errado aqui? Cada passo foi voluntário. Para manter o padrão de igualdade inicial, o Estado teria de intervir constantemente, tirando o dinheiro a Chamberlain e redistribuindo-o, o que para Nozick seria uma violação da liberdade. Basicamente, ele diz que não se pode ter um padrão de distribuição sem continuamente interferir na vida das pessoas. E esse é o grande debate no coração do liberalismo moderno, que o texto expõe de forma muito clara. Qual é o papel do Estado? Proteger a liberdade de escolha, mesmo que isso crie grandes desigualdades? Ou garantir um padrão de justiça, mesmo que isso exija limitar certas liberdades económicas? Mas há um tema que prometemos no início e que parece o elefante na sala: a democracia. Falámos de justiça e liberdade, mas como é que a democracia se encaixa nisto tudo? O livro aborda a evolução desta ideia. Sim, embora não num capítulo único, a ideia perpassa os textos. E o contraste é fascinante. Para os gregos, como vimos, a democracia era algo muito direto. Os cidadãos, uma pequena minoria de homens livres, reuniam-se e votavam diretamente nas leis. Mas eles também tinham muito medo da tirania da maioria, de a multidão tomar decisões passionais e injustas. Foi uma multidão que condenou Sócrates, afinal. E a versão moderna de democracia é muito diferente. Não é só o governo da maioria. De todo, a democracia liberal moderna, que nasce destas ideias que estivemos a discutir, é fundamentalmente sobre limites ao poder, mesmo o poder da maioria. A ideia central é que existem direitos individuais, liberdade de expressão, de religião, direito à propriedade, que são sagrados e que nenhuma votação popular pode anular. A Constituição serve para isso, no fundo. Exatamente. Para proteger as minorias e os indivíduos da vontade da maioria. Portanto, a nossa democracia não é apenas o povo governa, é o povo governa, mas dentro de certas regras que protegem a liberdade de todos. A liberdade liberal e a governação democrática estão numa espécie de tensão criativa. Precisamente. A democracia é um mecanismo para tomar decisões coletivas, mas o liberalismo estabelece a fronteira que esse mecanismo não pode cruzar. E equilibrar estas duas forças, a vontade popular e os direitos individuais, é talvez o desafio central das nossas sociedades hoje. Então, que balanço fazemos disso tudo? Percorremos um caminho imenso. Começamos na polis grega, obcecada com a definição de justiça. Passamos por uma Idade Média que tentava equilibrar o poder de Deus e o dos reis. E acabamos num debate moderno sobre o choque entre a liberdade individual e a busca por igualdade, tudo dentro de uma moldura democrática. O que estas fontes nos dão é um mapa da evolução das nossas próprias ideias. Mostram que as perguntas fundamentais são sempre as mesmas. Quem deve governar? O que é justiça? Quais são os limites do poder? O que muda radicalmente são as respostas que cada época encontra, baseadas na sua visão do mundo, seja ela filosófica, religiosa ou científica. E para uma reflexão final, vamos voltar ao início.
A introdução desta coleção admite abertamente o seu próprio viés, dizendo que a imparcialidade na filosofia política é impossível. Isto levanta uma questão que se baseia em tudo o que discutimos. Se cada teoria política, desde Platão a Rawls, inevitavelmente adota um lado, como é que podemos sequer aspirar a construir uma sociedade justa? Como podemos acomodar desacordos que não são apenas sobre políticas, mas sobre os próprios princípios que nos devem guiar? Essa é a grande questão, não é? Talvez a lição não seja encontrar a teoria certa e final, mas sim reconhecer, como o livro nos obriga a fazer, que estes debates são permanentes. E talvez uma sociedade justa não seja aquela que encontra a resposta final, mas aquela que constrói instituições robustas o suficiente para permitir que este desacordo fundamental continue a existir, de forma pacífica e produtiva. A própria conversa é o objetivo.